O cheiro de maresia e moqueca ainda estava impregnado nas suas roupas quando Sofia fechou a porta do seu apartamento no 22º andar. O silêncio de São Paulo, um zumbido distante e impessoal, era um bálsamo depois do caos barulhento e pegajoso do fim de semana em família, na pequena cidade costeira de Angra dos Reis. O corpo dela doía, não pelo esforço da viagem de 4 horas, mas pelo peso de ser a filha bem-sucedida, a âncora, a que sempre sorria e dizia que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Despiu-se da fachada de filha perfeita, juntamente com o vestido de linho amassado, e entrou no duche, deixando a água quente lavar o cansaço e, esperava ela, a ansiedade persistente que se tinha instalado no seu peito. A casa da sua mãe, Lourdes, era um vórtice de emoções, risos altos, discussões sussurradas, o cheiro de café a passar e de bolo a assar, tudo misturado numa cacofonia de amor e obrigação que a deixava exausta. Enrolada num roupão macio, com o cabelo a pingar no chão de cimento queimado, Sofia sentou-se na sua poltrona de design, uma peça cara que comprara como um troféu silencioso da sua independência. Abriu o portátil. Tinha de pagar a fatura do condomínio, uma tarefa mundana que a ancorava de volta à sua vida, à sua ordem. Abriu a aplicação do banco, os olhos a percorrerem os números familiares. E então parou. O coração deu um salto violento, e depois pareceu parar de bater por completo. O saldo, onde antes havia pouco mais de 53 mil reais, as suas economias de 3 anos, o suor de noites mal dormidas e projetos de arquitetura complexos, a entrada para o seu próprio apartamento de sonho, agora havia um número que parecia uma piada cruel, 217,45. R$ 217,45. O ar fugiu dos seus pulmões. Ela piscou os olhos, com força, como se isso pudesse reiniciar a realidade. Atualizou a página. 1, 2, 5 vezes. O número permaneceu zombeteiro e irrefutável. Um frio gelado, mais cortante que qualquer ar-condicionado, subiu pela sua espinha. As suas mãos começaram a tremer. Um tremor fino e incontrolável. Não podia ser um erro. Não um erro daquela magnitude. Com os dedos a tropeçarem no teclado, abriu o extrato detalhado. E lá estava uma única transferência, feita na sexta-feira à noite, por volta das 23 horas. Uma transferência de 53 mil reais. O destinatário, Camila Oliveira Santos, a sua irmã. O nome brilhou no ecrã, queimando-lhe as retinas. Camila, a artista de alma livre, a que vivia de projetos esporádicos e de uma aversão declarada ao sistema capitalista opressor, mas que nunca recusava o dinheiro que esse mesmo sistema proporcionava a Sofia. Um som estrangulado escapou da sua garganta. Não era um roubo anônimo de um hacker distante. Era uma facada nas costas, desferida na cozinha da sua mãe, provavelmente enquanto ela dormia no seu antigo quarto de adolescente, embalada pela falsa sensação de segurança familiar. O telemóvel parecia pesar 1 tonelada na sua mão trêmula. Ligou para o banco, a voz um fio rouco. Depois de uma eternidade de perguntas de segurança, a operadora confirmou o seu pior pesadelo. Senhora Sofia, a transação foi feita a partir de um dispositivo já autenticado na sua conta, a partir de um endereço de IP localizado em Angra dos Reis, o mesmo que a senhora usou para aceder à sua conta na quinta-feira à noite. O computador da sua mãe. Ela tinha-o usado por 10 minutos para verificar uns e-mails de trabalho. Tinha a certeza de que tinha fechado tudo. Tinha. A sua mente era um borrão. A exaustão, a distração. Talvez tivesse deixado a sessão aberta. E eles tinham visto. E tinham agido. Sem pensar, Sofia vestiu a primeira roupa que encontrou. Calças de fato de treino e uma t-shirt, e agarrou nas chaves do carro. O condomínio, a fatura, o seu apartamento silencioso. Tudo desapareceu. Havia apenas uma necessidade primordial e ardente de olhar nos olhos deles. De os fazer dizer. A viagem de volta foi um pesadelo de asfalto e fúria. As luzes de São Paulo deram lugar à escuridão da estrada, um túnel que refletia o vazio que se abria dentro dela. Cada quilômetro era um golpe, cada memória feliz da sua infância, naquela casa agora estava manchada por esta traição abismal. As imagens do fim de semana passaram pela sua mente como flashes de um filme de terror. A sua mãe a abraçá-la dizendo: "És o nosso orgulho, minha filha." O seu cunhado, Rodrigo, a dar-lhe umas palmadinhas nas costas, a rir de uma piada qualquer. Camila a mostrar-lhe os seus últimos quadros, falando apaixonadamente sobre a pureza da arte não comercial. Mentiras. Tudo mentiras. Quando estacionou em frente à casa de portões de ferro enferrujado, o sol da manhã começava a pintar o céu de tons pálidos de laranja e rosa. A casa estava silenciosa. Ela usou a sua própria chave para abrir a porta. O cheiro de café fresco atingiu-a. A sua mãe, Lourdes, estava na cozinha de avental, a cantarolar uma melodia antiga enquanto coava o café. Ela virou-se, um sorriso a abrir-se no rosto, que congelou ao ver a expressão de Sofia. "Sofia, meu Deus, o que aconteceu? Esqueceste-te de alguma coisa?" Sofia não conseguiu responder. Atravessou a cozinha e parou em frente à sala de estar, onde Camila estava sentada no sofá, de pernas cruzadas, a bebericar uma chávena de café, o olhar perdido na televisão desligada. Rodrigo saiu da casa de banho, a assobiar, parando abruptamente ao vê-la. O silêncio na sala era denso, pesado.
Voltaste cedo, disse Camila, a voz casual, mas os seus olhos não encontravam os de Sofia. Eu vi a minha conta bancária, disse Sofia. A sua própria voz soou-lhe estranha, oca, vinda de muito longe. Rodrigo encostou-se ao umbral da porta, cruzando os braços. Um pequeno sorriso presunçoso brincou nos seus lábios. Ah, isso. Aquelas duas palavras, ditas com tanto desdém, foram o fósforo que incendiou a pólvora. Ah, isso. Repetiu Sofia, a voz a subir uma oitava, carregada de incredulidade. Vocês roubaram-me. Vocês esvaziaram a minha conta. Todo o meu dinheiro. Camila finalmente olhou para ela. Não havia culpa no seu olhar, apenas uma irritação defensiva. Não dramatizes, Sofia. Não foi um roubo. Nós somos uma família. Uma família. A palavra saiu como um veneno. Uma família não faz isto. Como é que puderam? Nós precisávamos mais do que tu, disse Rodrigo, dando de ombros como se estivesse a explicar a coisa mais óbvia do mundo. A galeria da Camila precisa de um investimento para a nova exposição. E eu finalmente consegui um fornecedor para o meu negócio de importação. Eram oportunidades únicas. Tu ias dizer que não, como sempre, com as tuas lições de moral sobre planeamento financeiro. Sofia virou-se para a mãe, que observava a cena do limiar da cozinha, as mãos a torcerem o pano de prato. Mãe, tu sabias disto? Lourdes suspirou, um suspiro longo e sofrido, o suspiro de uma mártir. Oh, minha filha, não uses palavras tão feias. A tua irmã estava desesperada. Tu tens o teu emprego, o teu apartamento em São Paulo. Vives tão bem. Às vezes quem tem mais tem de ajudar quem tem menos. É a lei da vida. A ajudar, gritou Sofia, o controla a estilhaçar-se. A ajudar é quando eu escolho dar. Isto foi tirar, sem perguntar. Como é que tiveram acesso? Deixaste a tua conta aberta no meu computador, disse Lourdes, a voz suave, acusadora. Foste descuidada, filha. A culpa. Eles estavam a virar a culpa para ela. A sua cabeça girava. Olhou para o seu pai, Afonso, que tinha aparecido na sala, vindo do quintal, e agora estava sentado na sua poltrona de sempre, a fingir ler o jornal, os ombros tensos. Pai, vais dizer alguma coisa? Ele baixou o jornal por um segundo. Parem com esta gritaria. Resolvam isto como uma família. Não precisamos que os vizinhos saibam dos nossos problemas. E voltou a esconder-se atrás das notícias. Sofia sentiu uma náusea profunda. Olhou para cada um deles. A sua irmã, a artista ressentida. O seu cunhado, o oportunista preguiçoso. A sua mãe, a mestre da manipulação emocional. O seu pai, o covarde passivo. Eles não eram uma família, eram um bando de parasitas. E ela era a hospedeira. Isto não vai ficar assim, sussurrou ela, mais para si mesma do que para eles. Camila riu, um som seco e desdenhoso. O que vais fazer, Sophie? Chamar a polícia? Para a tua própria irmã? Não sejas ridícula. Tu vais superar isto. Tu sempre superas. Ganhas mais dinheiro, é o que tu fazes. Essa era a sua identidade para eles. Não a Sofia que sonhava, que amava, que se sentia sozinha por vezes, mas a Sofia que fazia dinheiro. Uma máquina, um recurso. Lentamente ela pegou na sua mala. Ninguém a tentou impedir. Ninguém pediu desculpa. Ninguém mostrou um pingo de remorso. Enquanto caminhava para a porta, a voz da sua mãe seguiu-a, um hábito de anos. Não te esqueças de ligar no domingo, filha. Sofia parou com a mão na maçaneta, as costas voltadas para eles. Sentia-se oca por dentro, esvaziada de tudo. Dinheiro, amor, ilusões. Mas no fundo desse vazio, uma brasa começava a arder. Uma fúria fria e clara. Ela virou a cabeça, o suficiente para que eles vissem o seu perfil. A sua voz era baixa, mas cortante como vidro. Vocês acham que isto é um drama, disse ela. Mas enganam-se. Isto não é um drama. É uma declaração de guerra. E vocês não fazem ideia do quão boa eu sou a planear. Saiu e bateu a porta. O som ecoou na rua silenciosa. Dentro do carro, o tremor voltou, mas desta vez não era de choque. Era de pura e cristalina raiva. Eles tinham acabado de acordar uma parte de Sofia, que nem ela sabia que existia. A arquiteta que ia demolir tudo e construir algo novo sobre as ruínas. A viagem de volta a São Paulo foi diferente. A fúria inicial tinha se solidificado numa determinação gélida. Sofia não chorou. As lágrimas pareciam um luxo, uma fraqueza que ela não se podia permitir. Em vez disso, a sua mente, habituada a desenhar plantas, a calcular estruturas e a prever problemas, começou a trabalhar. Ela via o problema não como uma traição familiar, mas como um projeto complexo que exigia uma solução metódica. Ao chegar ao seu apartamento, o sol já estava alto, a luz a inundar a sala através das janelas panorâmicas. A vista da cidade, que antes por vezes a intimidava, agora parecia um tabuleiro de xadrez à sua espera. Ela era uma peça, sim, mas não ia ser um peão. O primeiro passo foi a documentação. Durante anos, ela fora a rede de segurança financeira da família. Cada pedido vinha embrulhado em desespero ou casualidade, mas o resultado era sempre o mesmo. Sofia transferia o dinheiro. Ela nunca tinha guardado registros formais, confiando na palavra, no laço de sangue. Que tola que fora, mas a era digital deixava rastros. Durante as 48 horas seguintes, Sofia mal dormiu, alimentada a café e uma raiva justa. Mergulhou nos seus extratos bancários online, nas suas conversas de WhatsApp, nos seus e-mails. Criou uma folha de cálculo. Meticulosa, detalhada, implacável.
Coluna A, data. Coluna B, valor. Coluna C, destinatário. Coluna D, justificação dada. Coluna E, prova, captura de ecrã da conversa, ID da transação. A lista crescia, página após página. 2.500 e-mails para Camila em janeiro, para um workshop de cerâmica essencial para a sua carreira. $4.000 para Rodrigo em março, para desalfandegar uma mercadoria que ia mudar a vida deles. $1.800 para a sua mãe em abril, para uma infiltração urgente no telhado, que Sofia suspeitava nunca ter existido. Havia pagamentos de contas de luz, prestações de carros, mensalidades da escola da sobrinha, até dinheiro para uma escapadela de fim de semana para reacender a chama do casamento de Camila e Rodrigo. Ao somar tudo, excluindo a última grande transferência, o total dos últimos 5 anos chegou a um número que a fez sentir-se fisicamente doente, mais de R$120 mil. Era mais do que o dobro do que lhe tinham acabado de roubar. Não eram ajudas, era um sistema de exploração sustentado pela sua culpa e pelo seu amor. O seu telemóvel não parava de vibrar. Mensagens da sua mãe. Filha, por favor, atende, o teu pai está preocupado. Mensagens de Camila. Estás a ser infantil, vamos conversar como adultos. E até uma de Rodrigo. Olha, se é pelo dinheiro, a gente paga-te de volta quando as coisas melhorarem. A audácia era de cortar a respiração. Sofia ignorou tudo, bloqueou seus números. Precisava de silêncio para pensar. Na segunda-feira de manhã, vestiu o seu fato mais sóbrio, um conjunto cinzento escuro que a fazia sentir-se blindada. Em vez de ir para o seu ateliê de arquitetura, apanhou um táxi para um endereço na Avenida Paulista. Um escritório de advocacia recomendado por um colega sênior, especializado em direito civil e de família. Sentou-se em frente a uma advogada chamada doutora Helena Bastos, uma mulher de 50 e poucos anos, com um olhar perspicaz e sem rodeios. Sofia expôs os factos. Calmamente, metodicamente, apresentou a sua folha de cálculo impressa, um dossiê com as capturas de ecrã e o extrato bancário com a transferência fraudulenta. Doutora Helena ouviu em silêncio, os seus dedos a tamborilarem suavemente na mesa de mogno. Quando Sofia terminou, a advogada olhou-a nos olhos. Senhora Sofia, o que a senhora pretende? Perguntou ela. Quer apresentar uma queixa-crime por furto qualificado mediante fraude? Podemos fazer isso, mas vai ser um processo longo, doloroso e muito público. Sofia respirou fundo. A ideia de ver a sua família num tribunal, de ter o seu nome nos jornais locais da sua cidade natal, era nauseante, mas a ideia de não fazer nada era pior. Eu não quero necessariamente vê-los na prisão, disse Sofia, a voz firme. Eu quero o meu dinheiro de volta, todo ele. O que eles me tiraram na sexta-feira e tudo o que lhes emprestei sob falsos pretextos. E mais importante, eu quero que eles entendam que a fonte secou, para sempre. Dona Helena sorriu, um sorriso fino e conhecedor. Entendo, uma abordagem mais cirúrgica. Gosto disso. Tenho uma sugestão. Em vez de irmos diretamente para a esfera criminal, vamos começar com uma notificação extrajudicial. É um documento formal, enviado por nós, que detalha a situação, as provas que temos e as nossas exigências. Damos-lhes um prazo para a devolução voluntária dos R$53 mil e para a apresentação de um plano de pagamento para o restante da dívida. Deixamos claro que, se o prazo não for cumprido, avançaremos com todas as medidas judiciais cabíveis, incluindo as criminais. Eles vão rir-se disso, disse Sofia, lembrando-se do desdém de Camila. Não quando virem que é oficial, contrapôs a advogada. Não quando virem o nome do nosso escritório. Não quando mencionarmos os artigos do Código Penal sobre apropriação indébita e fraude eletrônica. Ameaças vazias são uma coisa. Um documento legal, com cópias autenticadas e aviso de recepção, é outra bem diferente. Vai abalar o mundo deles. Sofia sentiu uma onda de alívio. Era o plano perfeito. Não era uma explosão de raiva, mas um movimento calculado, uma jogada de xadrez. Faça isso, disse ela. Envie 3 notificações. Uma para a Camila e o Rodrigo, e uma para os meus pais. Para os seus pais, surpreendeu-se doutora Helena. Eles foram cúmplices, afirmou Sofia sem hesitar. A omissão e o encorajamento deles tornaram isto possível. Eles também fazem parte do sistema. O sistema tem de ser desmantelado por completo. Ao sair do escritório para o sol forte da Paulista, Sofia sentiu-se mais leve do que em anos. O dinheiro ainda não estava na sua conta, mas ela tinha recuperado algo muito mais valioso, o controlo. A narrativa já não era a deles. A da filha ingrata e egoísta. Era a sua, a da mulher que exigia justiça. A tempestade rebentou 3 dias depois. Sofia estava no meio de uma reunião de projeto, quando o seu telemóvel, que deixara no modo silencioso, começou a iluminar-se freneticamente. Dezenas de chamadas perdidas. Da sua mãe, de Camila, de um número desconhecido que ela suspeitava ser de Rodrigo. Quando finalmente saiu da reunião, viu as mensagens. Mãe, Sofia, que brincadeira é esta? Recebemos uma carta de um advogado. Estás a processar a tua própria família, depois de tudo o que fizemos por ti. Camila,
Isto é loucura. Ameaçar-me com a prisão? És um monstro calculista e sem coração. Espero que estejas feliz por teres destruído a tua família por causa de dinheiro. Rodrigo, do número desconhecido. Parabéns, Gênia. O banco congelou a nossa conta por atividade suspeita depois de eu ter tentado usar o dinheiro. A tua advogada ligou para lá. Vais pagar por isto. Sofia leu as mensagens uma a uma e não sentiu nada, nem culpa, nem tristeza. Apenas uma confirmação fria de que tinha tomado a decisão certa. A vitimização, a inversão de papéis, a recusa em aceitar qualquer responsabilidade. Era o padrão de sempre, apenas amplificado pelo pânico. Ela não respondeu. Em vez disso, ligou para outra Helena. Receberam as notificações, disse a advogada, a voz calma. E, como previsto, entraram em pânico. O seu cunhado já me ligou a gritar. A sua irmã mandou-me uma dúzia de mensagens de áudio a chorar e a chamar-me de nomes. É um bom sinal, significa que funcionou. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Tias e primos distantes, com quem Sofia mal falava, começaram a ligar. Ouve a tua mãe, Sofia. Família é tudo o que temos. Dinheiro vai e vem, mas o amor da família é para sempre. Eram os soldados de infantaria da sua mãe, recrutados para uma guerra de desgaste emocional. A parte mais difícil foi uma chamada do seu pai. A sua voz, geralmente distante, estava tensa. Sofia, a tua mãe não come há 2 dias. A pressão dela subiu. É isto que querias? Pôr a tua mãe doente? Por um momento, a antiga Sofia, a cuidadora, a apaziguadora, vacilou. A imagem da sua mãe, frágil e doente por sua causa, era uma arma poderosa. Mas então, a nova Sofia, a arquiteta da sua própria vida, interveio. Pai, a mãe não está doente por minha causa. Ela está a ter de lidar com as consequências das ações dela e da Camila, ações que tu permitiste que acontecessem. Em vez de me ligares a pedir para eu recuar, talvez devesses dizer a Camila para me devolver o dinheiro. Houve um silêncio do outro lado da linha, e depois, o clique do telefone a desligar. Naquela noite, Sofia sentou-se sozinha no seu apartamento. O silêncio já não era um bálsamo, era apenas silêncio. A adrenalina da batalha estava a dar lugar a um cansaço profundo e a uma dor surda. Ela tinha demolido essa estrutura antiga, mas agora estava no meio dos escombros. Estava sozinha. Foi então que o seu telemóvel tocou. Era um número que ela conhecia, mas que não via há muito tempo. Lucas, o seu melhor amigo da faculdade de arquitetura. Tinham perdido o contato nos últimos anos, cada um absorvido pela sua carreira. Hesitante, ela atendeu. Sophie, sou eu, o Lucas. Desculpa ligar assim do nada, mas eu ouvi umas coisas. A minha prima é vizinha dos teus pais em Angra. As paredes são finas. Sofia fechou os olhos. Claro, a cidade pequena, as fofocas. Eu só queria saber se estás bem. Continuou ele, a voz genuinamente preocupada. Sei como eles podem ser intensos. E pela primeira vez em dias, Sofia sentiu as lágrimas a arderem nos seus olhos. Não de raiva ou frustração, mas de um alívio avassalador. Alguém via, alguém entendia. Não, Lucas, disse ela, a voz a falhar. Eu não estou bem, mas acho que vou ficar. Queres um café, ou um chopp, ou apenas alguém para ficar em silêncio contigo? Sofia olhou pela janela para as luzes da cidade. Talvez não estivesse tão sozinha. Afinal, talvez, ao demolir uma fundação podre, estivesse a abrir espaço para construir algo novo, algo mais forte. Um chopp, disse ela, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Um chopp soa perfeito. A resolução não foi um momento cinematográfico de catarse, mas um processo lento e doloroso, como a cura de um osso partido. A notificação extrajudicial não resultou numa devolução imediata e arrependida. Em vez disso, desencadeou uma guerra fria. A família contratou um advogado local, um amigo de um primo, que enviou uma resposta cheia de indignação moral e jargão legal fraco, alegando que o dinheiro tinha sido um presente e que as transferências anteriores eram ajudas familiares voluntárias. Doutora Helena desmantelou os argumentos deles com uma réplica factual e gelada, anexando mais provas. O impasse durou semanas. Sofia continuou a sua vida, mergulhando no trabalho e reatando a sua amizade com Lucas. Os encontros para um chopp tornaram-se jantares, e os jantares tornaram-se longas conversas sobre arquitetura, sonhos e as cicatrizes que a vida nos deixa. Pela primeira vez, Sofia sentia que estava a ser vista como uma pessoa inteira, não como uma função ou um recurso. O ponto de viragem veio de uma fonte inesperada. Rodrigo, na sua arrogância, tinha usado parte do dinheiro roubado para dar entrada num carro novo. Quando a sua conta foi congelada, não conseguiu pagar a primeira prestação. A financeira ameaçou reaver o veículo. Desesperado e sem o apoio de Sofia, ele tentou obter um empréstimo pessoal, mas com o seu historial de crédito duvidoso e a disputa legal a pairar, foi recusado. Foi ele quem cedeu. Ligou para a Dora Helena, a voz desprovida da sua habitual presunção, e ofereceu-se para assinar um acordo. Ele e Camila devolveriam os 53 mil em prestações, desde que Sofia retirasse a ameaça de ação criminal. Sofia concordou, mas com uma condição.
O acordo teria de ser mediado e assinado em cartório e teria de incluir uma cláusula de confissão de dívida para os 120 mil dólares anteriores, a serem pagos a longo prazo, com juros simbólicos. Era a sua forma de garantir que o reconhecimento da dívida e do erro fosse oficial e irrevogável. A assinatura do acordo foi a última vez que ela os viu. Encontraram-se numa sala de reuniões fria e impessoal. Camila não olhou para ela, o rosto inchado e marcado pelo ressentimento. Rodrigo estava sombrio e derrotado. Os seus pais não foram. A ausência deles era, à sua maneira, a declaração final. Eles tinham escolhido um lado. Quando Sofia saiu do cartório, não sentiu triunfo. Sentiu um vazio imenso, a dor fantasma de um membro amputado. A família que ela conhecia, com todos os seus defeitos, tinha deixado de existir. Nos meses que se seguiram, Sofia concentrou-se em reconstruir. Com o dinheiro a ser devolvido em prestações, ela retomou o seu plano de comprar um apartamento. Lucas, que se tornara uma presença constante e reconfortante na sua vida, ajudou-a a procurar. Encontraram um lugar com uma varanda ampla e uma vista deslumbrante, um espaço que era uma tela em branco. Ela mergulhou no projeto do seu próprio lar com uma paixão renovada. Cada escolha, desde a planta até a cor das paredes, era uma afirmação da sua identidade, dos seus gostos, da sua soberania. Aquele apartamento não era apenas tijolo e argamassa, era um monumento à sua libertação. Numa tarde de sábado, enquanto desempacotava caixas no seu novo apartamento, recebeu uma mensagem no Instagram. Era de uma prima mais nova, Mariana, que estava na faculdade. Sofia mal a conhecia, lembrava-se dela como uma adolescente tímida nos almoços de família. A mensagem dizia: "Olá, Sofia. Sei que provavelmente não queres saber de ninguém da família, e eu entendo, mas eu só queria dizer-te uma coisa. Eu sempre te admirei, a tua força, a tua independência, e quando soube o que fizeste, como te defendeste, isso deu-me coragem. Eu estava num namoro abusivo, onde ele me controlava e me fazia sentir pequena. Ver-te a dizer basta fez-me perceber que eu também podia. Eu terminei tudo na semana passada. Estou assustada, mas sinto-me livre. Obrigada." Sofia sentou-se no chão poeirento, entre caixas de livros e memórias, e chorou. Chorou pela dor que passara, pela família que perdera, mas também por aquela pequena e inesperada centelha de luz. A sua batalha não tinha sido apenas sobre ela, tinha inadvertidamente iluminado o caminho para outra pessoa. A sua dor tinha sido transformada em força, e essa força tinha ecoado. Mais tarde, Lucas chegou com pizza e vinho para celebrar a mudança. Ele encontrou-a na varanda, a olhar para o pôr do sol, a incendiar o horizonte de São Paulo. "No que estás a pensar?" perguntou ele, passando um braço pelos seus ombros. Sofia respirou fundo, o ar fresco da noite a encher-lhe os pulmões. Estava a pensar em estruturas, em como por vezes é preciso demolir um edifício inteiro, até as fundações, para poder construir algo verdadeiramente sólido e bonito no seu lugar. Ela encostou a cabeça ao ombro dele, observando as luzes da cidade acenderem-se, uma a uma, como estrelas criadas pelo homem. Já não se sentia sozinha nos escombros. Estava no estaleiro de obras da sua nova vida, e pela primeira vez, o futuro parecia um projeto cheio de possibilidades infinitas. A planta estava em branco, e a arquiteta era ela.